Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia, um pequeno fogo, uma fagulha. Quanto poder tem a língua? Uma faísca, uma fagulha. Tiago, capítulo 3, versículo 5 da Bíblia Sagrada. Hoje eu vou falar de uma história que fez cumprir, que sempre se cumpre, a palavra que foi lida aqui na Bíblia. Hoje eu vou falar de um evento que retrata aquilo que foi escrito há quase 2000 anos, mas que se repete. E o que aconteceu foi no ano de 1994, no Brasil, mais precisamente na cidade de São Paulo. Vamos refletir sobre essa tragédia causada por este pequeno fogo chamado língua. Vamos refletir sobre a mentira e sobre o que nós falamos para os outros, o que nós espalhamos. A escola base era voltada para a educação infantil, pequeninos. E naquele ano apareceram duas mães denunciando na delegacia os diretores da escola, os donos, os motoristas motorista da van que transportava aqueles pequeninos, acusando-os de tocarem, de terem tocado nos seus pequeninos e de cometerem práticas constantes, né? Práticas que vinham acontecendo com esses pequeninos em um determinado apartamento. Essas foram as acusações das mães desses pequenos, que eles teriam sido tocados por esse grupo de pessoas que trabalhavam nessa escola. Pois bem, a imprensa, na época, tomou conhecimento do fato e então foi feito um contato com essas mães, que afirmaram peremptoriamente que seus pequenos estavam sendo vítimas dessas pessoas, que eram os donos da escola, um casal, e outros casais também, que eram motoristas, tinha professora no meio. Enfim, a imprensa televisionada ou a escrita, nos anos 90, tinha muita força, né? Até os anos 90, porque era o único meio de comunicação, assim, de informação, né? Informativa, que nós tínhamos. Não existia a internet como ela é hoje. Praticamente não existia. Então, tudo que nós sabíamos e tudo que praticamente nós acreditávamos, em termos de notícias, de informação, saía da imprensa televisiva ou da imprensa impressa, que eram os jornais. Nós líamos nas bancas e tudo mais. Então nós acreditávamos naquilo ali. Então
quando saiu essa notícia de que as crianças estariam sendo usadas, tocadas por essas pessoas da escola, imagine a comoção da população brasileira no geral. A revolta que toma conta de cada um de nós, que somos pais, somos pessoas que já temos um conhecimento, né, da vida, os adultos. Imagine a comoção que não foi, a revolta, ao receber aquela notícia. Então nós estávamos diante de uma monstruosidade e na nossa cabeça, na cabeça da população geral, aquelas pessoas eram monstros. Aquelas pessoas de fato fizeram aquilo na nossa cabeça. Porque a gente cria naquela... A gente tinha que crer na mídia. Era a mídia que mandava na informação, a mídia televisiva e a mídia escrita. Então nós não duvidávamos. E essa era uma ideia coletiva. Então aquilo ali contaminou toda a sociedade praticamente com um senso de justiça. Então nós sabemos que existem pessoas que são facilmente levadas, são contaminadas por outras. Existem aqueles que ponderam mais, que refletem mais, que não, vamos esperar um pouco. Mas existem aquelas pessoas que elas são tomadas por ímpeto. E ele não quer saber e quer fazer justiça. E quer ir lá e quer protestar com aquele senso de justiça. E muitas vezes até por, vou falar aqui, hipocrisia também. Né? Porque muita gente comete erros e às vezes para poder parecer mais santo que o outro, acusa aquele outro. Né? Mas isso é para outra conversa. Enfim, e começou a se noticiar e cada vez mais foi se colocando fogo na mata. E o que aconteceu? As pessoas foram para frente da escola, que a escola era o símbolo daquilo tudo. Então, de começo, houve protestos, né, as pessoas acusando, xingando, e faixas e tudo mais, e foram lá pichar o muro da escola. Aí, isso aí já foi escalando para a parte da depredação. E as pessoas começaram a depredar. Queriam ir na casa dos acusados, depredar, agredir, linchar, como é comum num caso desses, né? Mas enfim, a partir daí a autoridade policial, na época, teve que fazer alguma coisa e começaram a ser colhidos os depoimentos. Os pequenos foram levados para serem submetidos a laudo pericial. O resultado do laudo foi inconclusivo, mas a autoridade policial, também contaminada pela informação dos pais, ou seja, da mãe, né? Das mães dos pequenos, que alegados pelas mães foram tocados, abusados. E a autoridade policial acabou, na época, ignorando essa inconclusão do laudo e alegou ter provas suficientes. Também contaminado também pela grande exposição do caso na mídia e pela pressão. Como eu disse, a mídia na época era muito poderosa. Ela causava muita comoção em suas informações. Enfim, resultado disso tudo foi o quê? Pessoas foram presas, pessoas foram indiciadas, a escola passou a não mais dar aula, tornou-se um caos total. Quando as pessoas perceberam
Os acusados já estavam cercados pelas chamas da acusação, da empolgação, pelas chamas das informações, pelo linchamento moral. Foram presos e, para a sociedade, a justiça estava sendo feita. Prendeu-se os monstros, fizeram justiça. Só que não. Na verdade, tudo passava de um grande equívoco advindo de mentira. Não sei se causada por uma preocupação exacerbada. Eu também não posso julgar quem foi lá fazer a denúncia. Não sei qual o sentimento que estava no coração das mães. Eu só sei que hoje elas não querem falar com ninguém e não querem tratar do assunto. Mas vamos continuar a nossa linha de reflexão. Então, foram presos, perderam tudo, a escola fechou. E como eu disse, foi uma injustiça. Até que um dos advogados de defesa viu que as coisas não estavam batendo. Primeiro, o laudo, que o laudo era inconclusivo. Segundo, que a autoridade policial da época estava dando declarações de forma sensacionalista. E a mídia alimentando a autoridade, e a autoridade, julgo que até de certa forma inconscientemente, estava alimentando a mídia, que a mídia queria audiência. E é aí que fica constatado que tudo foi fruto de uma grande mentira. Fagulhas, pequenas fagulhas de fogo, pequenos fogos foram lançados em uma mata e causou esse grande caos. As consequências disso, como eu disse, vidas destruídas, causando até separação, depressão, medo, perda financeira, perda de confiança, pessoas ficaram reclusas dentro de casa, pessoas mudaram de cidade, filhos vendo os pais numa situação difícil, causada por uma injustiça e mentira. Substituiu-se a autoridade policial na época, foram feitas mais investigações e foi descoberto que tudo não passava de um grande engano causado por uma mentira, por uma pressa, por uma vontade de resolver um problema que não era causado por um abuso. Até hoje, se desconfia que as crianças foram induzidas nos seus depoimentos. Quem pesquisar na internet, vocês vão ver que os jornalistas faziam perguntas sugestivas para as crianças, como fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano colocou a mão ali. Então a criança, de forma bem tímida e bem acuada, só dizia sim, fez isso, sim, fez aquilo. Não perguntava se a criança o que aconteceu. Não colocaram a criança para contar uma história. Simplesmente foram contando uma história e pedindo para a criança responder sim ou não. Então, por aí os advogados já viram que não estava certo. E foi revisto o caso
e foi comprovado, restou comprovado que aquelas pessoas eram inocentes. E, consequência, perderam tudo. Perderam tudo, ficaram doentes. Um dos donos sofreu infarto, miocárdio. Daí para frente a vida dele também não ficou legal de saúde. Como eu disse, perderam-se empregos, né? Porque depois da tua vida ter sido exposta como tendo sido de maneira negativa perante a sociedade no momento do queimar das coisas, no flagrar das coisas, no flagor, as pessoas não perdoam, a sociedade não perdoa. E isso foi fruto do que nós compartilhamos com o nosso próximo, o que nós compartilhamos aqui agora nessa mídia, o que a mídia televisiva na época compartilhou, o que os jornais compartilharam, os escritos, jornais impressos. Então foi destruído a vida de pelo menos aí umas 20 pessoas que não voltaram mais a ser as mesmas. Como eu disse, houve separação, houve destruição financeira. E vamos refletir nisso aí? O que fica de lição para a gente? Nós temos que tomar cuidado com isso aqui. Hoje em dia, isso aqui são dedos, claro, mas são dedos que teclam, são dedos que digitam na tela do celular. O que antes saía daqui, agora sai daqui. Sai daqui, sai daqui e vem para cá, e vem para cá. Nós digitamos, nós teclamos, nós digitamos. E no anonimato de nossas casas, no canto, debaixo de uma árvore, no quintal, na sala, no quarto, andando pela rua, numa festa, seja onde for, nós estamos recebendo notícias e nós estamos reagindo. Muitas das vezes sem fazer a devida reflexão. Eu devo compartilhar isso aqui? Aconteceu de fato isso? Essa pessoa realmente fez isso? Eu vou compartilhar essa informação? Ou eu vou pesquisar, vou dar um Google para ver se realmente essa notícia é verdadeira? Eu vou esperar a autoridade concluir o inquérito? Ou eu vou contrariar o meu instinto quando diz assim: não, calma aí, vamos esperar um pouco. Vamos ver um pouco, vamos ouvir. Eu vou perguntar para ver se alguém sabe disso. Fulano, isso é verdade? Aconteceu isso? Vamos dar uma pesquisada? Depois daquele incêndio que destruiu famílias, o que fica de lição? Porque lá também ficou a vergonha dos acusadores. As mães foram procuradas, sabe o que elas dizem? Não lembro disso. Elas não aparecem mais na mídia. Talvez, se tivesse feito uma investigação, eu creio muito nisso, se tivesse sido feita uma investigação séria, antes da mídia tomar conhecimento, iam se descobrir que não tinha ocorrido nada. Sabe por quê? Depois uma das mães se lembrou que a criança estava com prisão de ventre e causou, pelo esforço, causou alguns. Aí vocês pensem. Então, se esse caso tivesse sido tratado com a devida seriedade, o devido profissionalismo, as fagulhas da língua da época teriam sido
apagadas. As chamas não teriam progredido, não teriam se espalhado. Porque tem como apagar um incêndio quando você faz um trabalho sério. Aí você apaga o incêndio. Então, muito cuidado com o que você comenta sobre a pessoa. Cuidado. Tem muita gente sofrendo. Tem pessoas que têm problema de depressão sério. Tem pessoas que estão dando cabo da própria vida. Porque elas não estão tendo a chance sequer de falar que são inocentes, que aquilo é mentira. Que aquilo que está aparecendo é montagem. Que aquilo não é verdade. Agora, se for verdade, espere a justiça. Espere a justiça. Eu creio que se não é feita a justiça aqui, é feita a justiça de Deus. Então vamos comungar com a verdade. Vamos namorar a verdade. Vamos perseguir a verdade. Mesmo que ela seja nua e crua. Aprenda a apagar incêndio. Quem tiver errado tem que pagar pelo seu erro. Mas antes, vamos refletir? Convido você a curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, para que a gente comece a construir uma sociedade melhor, mais justa, não imposta por uma força, mas que nós venhamos a nos ligarmos e construir uma força entre nós, uma força de verdade, uma força de justiça, para que nossa sociedade não seja destruída pela parcialidade. Nós temos que ser imparciais. E quem julga é juiz. Forte abraço. Deus abençoe. Feliz 2024 para você.